A nossa matéria de hoje é ética na sexualidade e família. Um tema bastante abrangente, às vezes difíceis, por conta da nossa caminhada em Cristo até agora. E eu vou começar com a nota introdutória. Fala assim: abordar a ética sexual e familiar a partir de uma estrutura absolutista moral fundamentada no teísmo cristão, que é justamente uma moral baseada nos princípios de Deus e em Deus. Para ele, a sexualidade e a instituição familiar não são construções sociais arbitrárias, mas reflexo de uma ordem criada e de leis morais objetivas reveladas por Deus. Sua perspectiva desenvolvida nas obras como a ética cristã contemporânea, as alternativas e esse resumo sistemático e seus princípios de aplicação. Bom, antes de mais nada, eu queria abordar que a sexualidade, ela deixa de ser arbitrária porque ela não foi uma coisa criada para que nós possamos viver de maneira desregrada ou de maneira arbitrária, como está aqui, ou de maneira qualquer. Assim como qualquer coisa que é criada, ela cria para um propósito e um fundamento, correto? Tudo que é criado foi criado para um propósito e um fundamento. Nada na nossa vida, nada na nossa história, ela não foi criada de maneira aleatória. Ela sempre foi criada na perspectiva de que ela foi criada para um propósito. E qual o propósito da sexualidade? A sexualidade ela é criada para dentro do casamento. Um casamento é a instituição de Deus, criadas em Deus. É o núcleo de qualquer humanidade. Toda família, toda e qualquer civilização ou qualquer lugar que aconteceu uma construção de uma cidade, de um estado, de um país, de uma nação, ela foi criada mediante uma família que chegou naquele lugar. Ou seja, uma estrutura familiar que é um núcleo de qualquer sociedade. E não existe uma outra coisa que não seja, ainda que as pessoas tentem denegrir, elas tentem defraudar, elas tentem fazer isso, mas mesmo que vocês tentem, mesmo que eles tentem, ou mesmo que eles queiram deturpar essa construção, sempre haverá a palavra de Deus que é firme, imutável e que Deus preserva essas coisas em todo o tempo. Em todo o tempo que existe uma degradação ou querer destruir isso, Deus sempre interviu, porque intervir na família, tentar destruir a família ou o conceito de família, não é e nunca será uma luta entre eu e você. Sempre haverá uma luta entre eu e uma instituição criada por Deus, né? Vamos lá. Pega aqui para esse irmão. Sempre lembrando que se vocês quiserem perguntar, vou deixar o microfone ligado aqui, tá? Não pode perguntar sem o microfone. Então, deixa aí próximo de vocês. Quem quiser perguntar. Bom, no 1.1, o quadro teísta, que é o fundamento teórico e metodológico. Deus como fundamento da moralidade. Toda a discussão ética significativa pressupõe uma base absoluta. Ou seja, nada que nós vamos discutir aqui é discutido sem uma base, sem um fundamento. Porque se não tem base e se não tem fundamento, então ela é relativismo. Eu penso dessa forma e você pensa de outra forma. Correto? Se eu não tenho uma base moral para construir ou para julgar ou para defender, não existe também o lugar da condenação. Por quê? Porque não existe uma base fundamentada, ou não existe um fundamento. A ética sexual não deriva de preferências culturais ou de consensos sociais, mas do caráter e da vontade de um Deus pessoal, santo e amoroso, revelado na Escritura cristã. 1.2. A revelação como fonte de normas, natureza, escritura e razão. Vamos lá. A revelação especial. A principal fonte de conhecimento moral, os mandamentos em princípio bíblico, exemplo, o decálogo, que é os 10 mandamentos, os ensinamentos de Jesus e Paulo, são normativos e universalmente aplicáveis, ou seja,
Tudo aquilo que ele falou é universalmente aplicado e ela serve para a nossa vida moral, sexual e etc. Toda a vida, todo o contexto, ela está baseado na ética cristã e na pessoa do Senhor, na pessoa de Deus. Na revelação geral, lei natural. A ordem criada, inclusive a natureza humana, física e psicológica, revela o propósito divino. Exemplo, complementaridade sexual, vínculo pai, mãe e filho, a razão humana corretamente empregada para discernir essa lei natural. O próprio Deus, quando ele criou a humanidade, ele criou um núcleo, que é uma família, para depois gerar os seus filhos e sua descendência. Então, para normalizar ou para basear o fundamento de que a família é a base de toda a construção social que existe no mundo, a primeira coisa que Deus criou na Terra foi justamente um casal para gerar filhos. Enquanto eles não tinham filho, eles não eram família, eles eram apenas casais. Correto? E vamos para a hierarquia de valores. Em conflitos aparentes, ele prioriza valores superiores. Exemplo, vida sobre propriedade, verdade sobre privacidade. Na ética sexual, o valor da aliança e da santidade da pessoa é supremo. A lei natural e a imago Deus. A doutrina de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, imago Dei, é central. Consegue dignidade intrínseca e cada pessoa, opondo-se a qualquer redução da sexualidade a mero instinto ou objeto, implica que a sexualidade reflete aspecto do próprio Deus, capacidade para aliança, fidelidade, comunhão e amor e criatividade e procriação. Bom, antes de mais nada, é super importante salientar que o sexo é criado por casamento e essa intimidade, e hoje no mundo nós vivemos e somos contemporâneos dessas coisas, que as coisas viram muito mais, em vez de um casamento com a sexualidade, a sexualidade e nada de casamento. Ou então, casar para quê? Se eu posso ter a sexualidade. Antigamente as pessoas casavam e iam ter a vida sexual. Hoje, se eu tenho uma vida sexual primeiro, para que eu quero casar? Não precisa. E isso fere a dignidade da pessoa de Deus, porque ele criou uma instituição dizendo assim, isso aqui é que dá certo. E por mais que as pessoas queiram viver da maneira que vivem, no fundo, elas sabem que aquilo não é legal para ela. No fundo, ainda seja cristão ou não cristão, por mais que você viva a vida desacelerada, como é que chama? Desregrada, valeu, desregrada da vida de uma intimidade ou da sexualidade de maneira digna, todo mundo sabe, possa não confessar, possa não dizer, para poder dar valor e dizer que a Bíblia é verdadeira, correto? Todo mundo sabe disso. Seja o cara mais depravado do mundo. Quando ele entende esse princípio, ele vai falar, bom, é verdade, isso não completava a minha vida. E quem já viveu, como nós, por exemplo, eu vivi a vida, eu tive uma vida antes de ser cristão. E eu entendo, e eu sei que é verdade isso. Quando eu conheci a Cristo, eu já tinha experimentado de várias coisas. E depois que a gente conhece a verdade, a gente fala assim, é bem melhor isso daqui. Ainda que muitas vezes a intensidade dos desejos aflore, ainda que muitas vezes façamos coisas de maneira indigna ou errada, mas a gente faz no impulso ou querendo de uma maneira extravasar. Mas se você tem começa a ter um conhecimento de um domínio próprio, que é um fruto do Espírito, ou sabendo quem é você em Cristo, ou sabendo o que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida, para você, o que é que Jesus fez na cruz do Calvário, o que a redenção representa para você, a humanidade redentora, você começa a entender determinadas coisas que para o mundo faz todo sentido, e para nós, nada, não faz sentido nenhum. Ter vida de maneira desregrada, beleza? Desgarrada de Deus não pode. Então vamos lá.
No 2, a teologia da sexualidade e do casamento. O propósito divino da sexualidade, que significa unidade, procriação e prazer, esse teólogo defende uma visão multifacetada e hierarquizada. A união, o propósito primordial. A relação sexual é o elemento físico e simbólico da aliança matrimonial, provendo uma união única e profunda. E os dois serão uma só carne, Gênesis 2, 24. É um ato de conhecimento íntimo, de autodoação total. Bom, antes de mais nada, quando a Bíblia fala que é uma coisa íntima, significa que ela não é para todo mundo. E nem de maneira para todo mundo, ela é íntima. Ou seja, se é íntimo para um casal, é para duas pessoas. Se tiver outra pessoa, não é íntimo. Se tiver uma outra pessoa, não é casamento. Se tiver uma outra situação que não é essa construção, ela não cumpre o propósito pelo qual ela foi. E o mais difícil, eu acho que nessa geração e na geração passada, é que assim, muitas vezes, por exemplo, a geração dos meus pais para trás, sexualidade dentro do casamento era um tabu. E muitas vezes não se falava muito, não se experimentava muito. Ou seja, existe desejos profundos dentro da sexualidade, dentro do casamento, que muitas vezes por falta de conhecimento e de saber como fazer, ou de como agir, ou de como ter mais prazer, então o casamento estava voltado ao sexo e a criação e a procriação, ou seja, gerar filhos. Se a mulher tivesse alguma dificuldade em perguntar ou de querer saber, o homem já não se sentia muito à vontade, nem muitas vezes a mulher, correto? Já nesse tempo de hoje, tudo se pergunta, mas nada se constrói de maneira estar no relacionamento entre duas pessoas e no casamento. Casamento, para essa geração, é algo que só serve para os cristãos, porque ou para pessoas que foram criadas com esse ensinamento, esse dogma. Fora disso, ninguém vai querer casamento é coisa ultrapassada, casamento é sexo no casamento, não, para quê? Ou então esses tabu que ainda muitas vezes acontecem em igrejas muito tradicionais, elas não têm um porquê de existir hoje, até porque todas as coisas de conhecimento estão bem aí. E as pessoas são muito livres hoje em dia para poder perguntar, coisa que antigamente não acontecia. Alguém ia perguntar sobre sexualidade, do que fazer, o que não fazer, não era bem visto. Correto? Vamos lá para o 2.2. A definição bíblica do casamento. Aliança heterossexual e monogâmica. Ou seja, é entre homem e mulher e ela é monogâmica. Assim, um homem casa com a mulher e acabou. Monogamia, não pode ter 3 ou 4. Agora, eu estou falando aqui muitas vezes para uma câmera e existe pessoas aqui que pode falar bem assim, mas por que Abraão teve uma relação com H e não foi punido por isso? Então por que Salomão teve mulheres e não foi punido? E por que Davi tinha suas concubinas e... Não é que Deus não olhava para isso ou fazia vista grossa. É que no momento que acontece isso, os reis eles tinham toda a autoridade, mesmo que esses debates dessas coisas de de não ser monogâmico, tá? De ser poligâmico ou de casar com várias. A rainha Esther era uma das concubinas de um outro rei, Assuero, acho que é Assuero. E ele tinha várias mulheres, que eram o rei persa, o sírio, nesse sentido. Então, assim, existem coisas no Velho Testamento que aconteceram, mas que não tem um respaldo ali. Deus não vai ali naquela sociedade para falar se sim, se não, se intervir ou se não. E tem um texto na Bíblia, em Romanos 5, que fala que... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que antes da lei, até a lei de Moisés vir para estabelecer padrões ou legalidade,
tudo que existia antes dessa lei, ainda que existisse o pecado, não era condenado como pecado. Porque em toda a Constituição do mundo, não sei se você já leu, alguém só pode ser punido pela lei se ela for escrita, se ela estiver clara para as pessoas, correto? Tanto que ninguém poderá ser julgado sem uma lei prévia. No Velho Testamento, a lei foi dada para Moisés. Abraão já tinha morrido, Ló já tinha morrido, a construção da família patriarcal também já não existia mais. Entende isso? Não que Deus deixou de puni-lo, o pecado já existia, mas a lei para a punição só veio através de Moisés. Vamos lá, na heterossexualidade. A estrutura criacional é explicada em Gênesis 1. O homem e a mulher como complementares. Essa complementaridade biológica, psicológica e relacional é intrínseca e ao desígnio divino para o casamento. Bom, todo mundo que entende sobre a heterossexualidade ou diversas sexualidades, por mais que você diga que você vive essa vida, você nasceu assim, no fundo, as pessoas sabem que elas não foram. Porque existe uma construção, Deus colocou a eternidade nos nossos corações, ou seja, no nosso espírito. Por mais que nós tentamos apagar isso, não vai valer de nada. Porque a gente, no fundo sabe que aquilo que é verdade foi criado homem e mulher e não tem muito o que discutir. Ainda que hoje em dia tudo seja tema de debate ou tema de aceitação ou não aceitação, mas no fundo, a gente sabe que nós cristãos sabemos então por que as pessoas erram? Por que as pessoas pecam? Por causa... Isso aí eu vou falar um pouco na frente sobre... O momento é não julgar e sim construir aquilo que o próprio Deus já estabeleceu como construção. O texto que eu queria falar era Romanos 5, 3 e 7. Romanos 5, 13, 7. Posso ler aqui? Romanos 5, 13. Fala assim: assim o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei. Mas não podia ser levado em conta uma vez que a lei não fora dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. E mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir, que significa Jesus. E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um homem só. Por que existe uma dádiva de Deus? E porque a morte de Jesus é muito mais sobressalente do que o pecado que Adão cometeu. Porque uma das coisas mais primordiais que eu encontro nesse texto e entendo é que quando Adão pecou, Adão foi criado da terra, do pó da terra, correto? Correto, gente? Adão foi criado do pó da terra. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, ele nos fez reviver como espírito vivificante, ou seja, da natureza dele nós recebemos a divindade, da natureza dele nós recebemos a vida eterna, coisa que Adão não tinha. Então, por isso que existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um homem só, ou seja, por ele veio a morte, mas Adão foi criado do pó da terra e do pó voltaria, correto? Quem está em Cristo Jesus, a natureza vem de Deus. E de Deus volta para Deus e não para o pó da terra. O que volta para o pó da terra é essa parte carnal que nós temos, que é o corpo. Mas a alma, ela vai receber nós vamos receber um novo corpo, um corpo ressuscitado,
um corpo glorificado. Mas em Adão ele não tinha um corpo glorificado. E nem podia ter o corpo glorificado, porque ele nasceu do pó, e do pó voltaria. E nós nascemos de Deus e voltaremos para Deus. Com que tipo de corpo? Com o corpo ressuscitado que o próprio Jesus entra no cenáculo lá e visita. Ele come, ele pede comida, ele pode ser apalpado. As pessoas, ele fala bem assim, pode tocar aqui e experimenta. Olha as minhas mãos, ou seja, as pessoas viam o corpo dele, mas um corpo glorificado, e o corpo conseguia passar paredes. E ao mesmo tempo ele podia comer, ele falou assim, claro que sou eu, não tem aí um pão ou um peixe, um alimento para comer? Quando você morre em Adão, quando todas as pessoas antes de Jesus morrer, que morriam em Adão, o corpo transformava em pó e acabava. A alma ficava num lugar onde receberia no Hades, né, onde Jesus depois morreria e pregou o evangelho para as pessoas, porque agora em Jesus todo aquele que confessar entra o julgamento para ser salvo. Mas em questão do corpo, o corpo de Adão volta para a terra. O seu corpo, ele já é glorificado. Por quê? Porque ele recebe essa porção da parte de Deus como natureza divina. Vamos para o 2.3. A família como instituição criada, a estrutura de autoridades e deveres. Gente, eu estou passando algumas coisas um pouco mais rápido aqui. Por quê? Porque esse debate de família como instituição criada, ele não precisa muito ser falado. Porque é aquilo que, além de ter ouvido, vocês vivenciam isso, aqueles que não são casados ou que foram casados, vocês vivenciam ele, e aqueles que são solteiros, eles vão aprender a lidar com isso, com a estrutura da autoridade, o homem, da mulher. E eu vou deixar um adeno aqui, que assim, quando fala assim, vamos para embaixo do 2.3, a família como instituição criada. A família é a célula fundamental da sociedade e da igreja. Foi o que eu acabei de falar. Toda a sociedade, ela vai ser constituída primeiro por uma família. A estrutura de autoridade. Autor defende um modelo de hierarquia amorosa baseado em Efésios 5:22. Que o homem ame a mulher e a mulher ame seu marido, submeta. O marido, pai, tem toda a responsabilidade de liderança e provisão, modelada no amor sacrificial de Jesus Cristo pela igreja. A esposa, mãe, tem um papel de submissão voluntária e apoio, exercendo uma influência profunda e um ministério vital no lar. Sobre a posição do homem e da mulher, eu sempre tenho um entendimento assim. No casamento, o homem ele sempre tem que olhar para frente, é aquele que olha para frente e tem que saber para onde ele vai. Primeiro, para onde que eu vou? Eu preciso ir para a eternidade. Eu preciso ir para as bodas do Cordeiro. Eu preciso saber que a minha vida ela vale muito na eternidade, muito mais do que a terra. Então eu tenho um projeto de vida. Eu preciso entender que a minha vida como um homem num casamento e também como solteiro é a eternidade, não é aqui. Uma coisa que eu também tenho discutido, pensado comigo assim nas minhas reflexões quando eu estou estudando, muitas pessoas dentro da igreja, pastores, líderes, cantores gospel, pessoas de profissional como você, o profissional liberal, o João, profissional, a Larissa aqui, psicóloga, eu como intérprete, ele já aposentado. Mas assim, a nossa posição não é ficar em evidência. Entre ficar em evidência e ser fiel, você precisa ser fiel. Nenhum dos apóstolos eles queriam ficar em evidência. Nem o próprio Jesus ele queria ficar em evidência. Ou seja, tem um status de, nossa, eu sou o cara porque eu sou crente, eu sou bonzão, sou abençoado porque eu agora cumpro, eu obedeço ao Senhor, eu oro, jejuo. Cara, isso tudo é balela. Porque todos eles, principalmente Jesus, vou pegar o modelo de Jesus. Quando Jesus curava as pessoas, ele falava assim, não conte a ninguém, vá ao sacerdote e faça isso e cumpra a lei. Não diga para ninguém que eu fiz isso. Ele sempre, na hora que ele foi ressuscitar
foi curar a sogra de Pedro, ele falou, saiam todos daqui, e orou em segredo lá no quarto com a mulher. Quando ele estava, aquela menina estava morta, que ele foi lá para ressuscitar, ele pediu que todo mundo saísse, correto? Então assim, o propósito da criação em Deus, depois da queda do homem, não foi colocar em evidência, ou querer estar em evidência da minha parte. Eu quero ser assim porque eu quero ser, imagine, um pastor que as pessoas me vejam na tela, que... Acho que isso é um esforço exageradamente por uma vaidade, por coisa desse tipo. Porque eu acredito que quando Deus quer colocar alguém em evidência, Ele coloca e acabou. Quando o seu chamado ele explode porque você obedeceu a uma unção, um chamado pelo qual Deus disse que você tinha que fazer. Porque nenhum dos apóstolos queriam ficar em evidência. Eles queriam ser encontrado fiel. A própria palavra diz assim, que no fim dos tempos o Senhor gostaria de chamar os seus servos e dizia assim, servo bom e fiel, entra no gozo. Não é servo bom que viveu lá em cima, que todo mundo conhecia, que você foi um cara influente nessa geração, que você fez coisas... Não, tudo aquilo que nós tivermos que fazer, faremos mediante a obra pelo qual Jesus já fez. A Bíblia mesmo vai dizer que andássemos nas boas obras que o Senhor determinou que andássemos. Ou seja, quem tem que sempre ficar em evidência é o Senhor que fica, o nome dele que fica em evidência. E quanto a mim e a você, seja encontrado fiel, que seja sempre fiel mediante todas as coisas que nós vivenciamos aqui nessa terra. O mais importante da nossa vida é ser fiel àquilo que ele já disse que nós temos que fazer. Os filhos devem honrar e obedecer aos pais. Deveres recíprocos. Sobre a mulher, esposa, tem um papel de submissão. Essa palavra submissão, ela é bem espinhosa nesse tempo. Mas assim, o que é submissão? Eu tenho uma missão e essa mulher, ela é a ajudadora dessa missão. Porque o casamento é feito com duas pessoas, correto? O casamento é feito com duas pessoas, porque se um não quiser, dois não briga. Ou seja, se uma pessoa não entende que você tem uma missão como esposa para fazer com que seu marido ande para frente, para que ele conquiste as coisas de Deus, para que ele seja aquele homem. E assim, querendo ou não, hoje tem muita cobrança do homem com a mulher, mulher com o homem, e esquece de nós estamos nessa jogada, e se eu ficar brigando com você e você brigando comigo, nós não vamos para lugar nenhum, porque um reino dividido não se subsiste, correto? Então ter consciência do meu papel, não querer sobrepor o papel do outro e viver de maneira digna. Imagine que aqui na igreja são 3 pastores. Imagine se os 3 pastores quisessem sobressair em cima dos seus outros pastores. Como é que isso não ficaria? Imagine que na hora de tocar aqui, tem um músico ali, eu tenho um músico assim. Aí o outro músico está dizendo que quero desprezar você porque você não é um cara que toca bem, ou que você toca muito e despreza quem? Se você não tiver uma consciência de que aquele lugar que você está fazendo, você está seguindo uma missão, ou tem um propósito, ou saber quem eu sou naquele lugar, com meus limites ou não, eu não vou para lugar nenhum. Se eu não reconhecer quem eu sou e o meu papel, aonde eu estou vivendo ou fazendo, de nada vale. Que é aquilo que a ciência, a psicologia vai dizer assim, se você não é convidado para aquele lugar, não insista. Se você não é bem-vindo naquele lugar, não vá. Ou seja, eu reconhecendo a mim mesmo, eu reconhecendo o meu papel. E isso é em qualquer lugar, dentro do casamento, nas relações, nas amizades, no casamento, aqui eu estou falando especificamente do casamento. Mas se o homem não reconhece o papel dele no casamento, a mulher vai sempre estar falando alguma coisa para eles fazer, porque está faltando. E ao contrário, vai ser a mesma coisa. Se a mulher ficar discutindo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não deixa as coisas acontecerem gradualmente, tem coisas que, claro, mas precisa ser falado, mas eu percebo que
às vezes fala de maneira pesada, parece que está falando com qualquer outro, que não é o marido ou que não é a esposa, de maneira pesada ou de maneira mandatória, em vez de... Você sabe que nós, como... quando você é pai e você tem um filho, não é de qualquer maneira que você vai mandar. Às vezes você precisa estar lá junto, ensinando. Vai amarrar o cadastro. O piá não sabe que amarrar o cadastro. Aí você senta, é assim que amarra, vai ensinando, para que esse tipo de aprendizagem ele seja contínuo até o momento que você vai amarrar o cadastro, a criança já sabe. Assim também é no relacionamento, porque quando você entra no relacionamento, você tem uma estrutura familiar diferente da sua esposa, ou vice-versa, e as coisas não é daquela maneira. Por isso que a Bíblia fala, deixa seu pai e sua mãe e se una a este relacionamento. Deixar pai e mãe deixa tudo que você aprendeu, porque agora você vai viver uma nova etapa da sua vida, que não tem nada. Não pode dizer assim, mas na minha casa eu fazia isso. Na minha casa, como assim se você está vivendo uma realidade nova? Exatamente, assim, mas na nossa família a gente não fazia isso. Claro, mas agora você tem uma nova família. E a gente precisa se adaptar um ao outro. Amém? No 3 eu vou pular e eu vou... aqui vai falar sobre, no 3, a ética sexual pré-marital e extramarital, ou seja, o sexo antes do casamento, que é proibido não é proibido, é que não faz jus à sua vida, como o seu psique, a sua alma, as suas emoções, elas são dilaceradas quando acontece isso. Querendo você ou não, é a verdade. Você sabe como é essas coisas. Extramarital, ou seja, um relacionamento sexual fora do casamento, é uma destruição brutal. Porque envolve responsabilidade, quebra de aliança, relacionamento com Deus, falta de confiança no cônjuge, desestrutura, tristeza, ciúme, outra coisa, repulsa pelo sexo, porque a pessoa se sente que não é aquela pessoa que agora que parece que foi rejeitada ou desprezada, porque o que traiu encontrou um outro lugar para poder desejar ou fazer o relacionamento sexual. Então, assim, é uma ruptura muito profunda, tanto espiritual, tanto emocional, como no próprio corpo. As pessoas se sentem inferiorizadas, porque se o outro procurou alguém para transar, significa que o meu corpo não é interessante, tá? Vamos para... Aqui tem a questão da controvérsia sobre no 4. A controvérsia sobre homossexualidade. Então, no 4.1 vai dizer a clareza da condenação bíblica, uma análise de Levítico Romano. E aí ele vai dizer que esse ato do homossexualismo é uma reprovação total, biblicamente, porque o homem foi criado para a mulher foi criada com o homem na questão sexual. No Antigo Testamento, está em Levítico 18 e 22, 20 e 13, estabelece proibições absolutas dentro da lei moral. Por isso que a Bíblia fala que é imoralidade, porque você não tem moral para falar, você não tem moral para ser um exemplo, você não tem moral para... Entendeu? É isso, quando a Bíblia fala assim, cometeu imoralidade, ou seja, cometeu algo que está fora dos padrões que o próprio Deus estabeleceu. No Novo Testamento, Romanos 1, 26, 27, 1 Coríntios 6, 9, 10, 1 Timóteo 1, 9, 10, confirma a condenação atribuindo a desordem resultante à rejeição de Deus. Uma coisa que eu queria ler para poder contextualizar isso é Romanos 1, 26, 27. É um texto um pouco...
às vezes é claro, mas um momento difícil. Por quê? Às vezes tem coisas difíceis aqui. Vamos ler lá no versículo... Deixa eu encontrar o versículo aqui. Vamos ler do 1,14. Tenho uma grande dívida para com vocês e para com todos, tanto dos povos civilizados como as nações pagãs, tanto para com as pessoas cultas e incultas. Portanto, também eu estou pronto a ir ver vocês em Roma para pregar o Evangelho de Deus. Eu queria abrir um parênteses aqui e falar bem assim. O tempo que Paulo prega para romanos, para a cidade de Roma, para um lugar que era chamado de hoje país Itália. Como era essa nação? Alguém sabe dizer? Como era o contexto cultural e como era o contexto civilizacional dessa cultura nesse tempo? A Itália, antes de ser país, era chamada de Roma, por causa dos romanos. Mas, para ser Roma, a cidade de Roma, ou o Império Romano, porque não é o Império Italiano, é o Império Romano. E o Império Romano, ela não só tinha as pessoas daquele estabelecimento. Eram muitas nações juntas vivendo no mesmo lugar. Eram muitas culturas, eram muitos deuses de culturas diferentes vivendo no mesmo lugar. Quando o Império estabeleceu como um império gigantesco, eu não sei, a Europa estava assim, aqui. O Império Romano abrangia tudo isso daqui, menos essa parte aqui dos celtas, que eram os povos vikings que habitavam lá em cima. Mas essa área aqui inteira aqui do Mar Ádrico, que vinha aqui Marrocos, não sei quem, fazia esse ciclo aqui. E essa outra parte que fazia França, Portugal, Itália, Espanha, Suécia, Suíça, que hoje nós conhecemos, tudo era Império Romano. Você imagina o Império Romano abrangendo toda a Europa, tudo fazia parte do Império Romano. Agora, como essas civilizações em que existia um governo, mas não existiam, as leis estavam se construindo ainda, porque cada povo vinha com um tipo de lei, e uma lei intrínseca, ou seja, ela é interna, de diferentes povos. Para um, se o outro matasse, podia matar. Para outro, precisava ser a condenação entre 2 ou 3 pessoas. Para outro, não existia nem isso. Na hora da guerra mesmo, matava e acabou. Contra o casamento, com a relação familiar. Ou seja, tanto que nas faculdades as pessoas estudam o direito romano. Por que o direito romano? Porque dali se construiu bases para todas as outras civilizações. Tudo que nós, até a língua que existe hoje, veio do grego, que passou pelo latim, e aí todas essas nações que se parecem na hora de falar, Espanha, Portugal, o português, o espanhol, o latim, o italiano, todas elas vêm de uma mesma raiz. Agora imagine esses mesmos povos vivendo numa cultura diferente, sendo que elas eram chamadas para guerrear, ou seja, o Império Romano. O Império era gigantesco. Agora imagine esse monte de cabeça funcionando e pensando de diversas formas. Aí, por isso que Paulo estava dizendo assim, no 14, tenho uma grande dívida para com vocês e para com todos os povos civilizados, as outras nações pagãs, ou seja, civilizado eram aquelas pessoas que viviam dentro de uma sociedade, que a sociedade tinha uma lei. Por isso que era chamado de civilizado. Por quê? Porque tinha um código civil. As nações pagãs, elas
era uma nação, mas ela é extremamente pagã. Ela não cultuava vários deuses. Tanto para com pessoas cultas, ou seja, aquelas pessoas que conheciam de lei, que conheciam de cultura, que conheciam de culturas diferentes, como as incultas, que não sabia de nada. Aí ele fala, portanto, também estou pronto a ir ver com vocês aí em Roma, para pregar o Evangelho. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem foi primeiro pregada não só aos judeus, mas agora também aos gregos. Ou seja, as civilizações helenistas, as civilizações célticas, seja lá quem for que falasse uma língua vinda proveniente do grego e do latim, Paulo estava disposto a fazer. Só que eles também tinham um monte de filosofia, que muitas vezes, entre o evangelho, o poder de Deus, e a filosofia, é que o evangelho mostra um poder para curar e salvar. A filosofia, ela mostra o estudo da verdade, ou seja, eu acho que isso é verdade, eu acho que isso não é verdade. Mas quanto às coisas de Deus, da Bíblia, alguém ia dizer assim, olha, isso daqui não tem nada a ver com a nossa verdade, isso daqui tem a ver com a verdade que vocês estão falando. Exemplo, Paulo, quando estava no Areópago, que ele estava pregando aos filósofos, ele falou bem assim, nossa, você está viajando aí, Paulo, ao Deus desconhecido? Que Deus é esse que você está falando? Aí ele fala, o Deus que é sobre todo, o que tem a glória, o Criador de todas as coisas. Aí os caras que era grego e que era filósofo falaram assim, nossa, a gente conhece outro grego, a gente conhece Thor, a gente conhece esses deuses que são gregos. Não conhecemos esse Deus que você está falando, que foi criador de todas as coisas. Na verdade, não existe esse Deus criado, que um criador, e que Jesus é filho de Deus e Deus. Eles tinham lá a cultura de que Odin era o filho dos deuses, que Zeus era, entendeu? Então assim, ele tinha um monte de mitos ou mitologia. E Paulo vem trazendo uma verdade a respeito de um homem que morreu na cruz, e pelo fato de ter somente morrido na cruz, já era vergonha para eles. Porque os deuses dele nunca morriam, e eram os deuses bravos, lutavam e estavam lá em cima. E eles viviam no imaginário deles, porque na verdade esses deuses nunca se manifestaram e nem existiram, assim como pessoa. Jesus era o único. E aí Paulo vai para essa cultura para pregar esse evangelho, mas ele tinha que mostrar poder. Ele não podia mostrar uma coisa que apenas fosse um debate de filosofia ou de verdade. Aí ele fala assim, no 17, esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. Ou seja, os gregos queriam falar de virtude através de um caráter, através de uma conexão com o saber, com uma conexão com o agir de forma com os saberes. De fato, a justiça de Deus no princípio ao fim é pela fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá pela fé. Deus, no entanto, mostra do céu a sua ira, olha isso, contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca de injustiça. Pois a verdade de Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Paulo começou a falar para eles de maneiras assim, você não pode dizer que existem esses deuses aí, porque esses deuses não foram criados de lugar nenhum. Ele foi uma criação do homem. Já esse Deus que eu estou dizendo que eu sou, eu provei da existência dele. Eu vi manifestado. Por quê? Porque não foi em João, ele diz assim, que Jesus, ele era o verbo que se fez carne e habitou em nós. E nada do que foi feito sem ele. Ele estava dizendo de uma pessoa, de um homem, que se manifestou como homem, mas era Deus, e que tinha feito toda a criação, que tinha feito tudo que existe na terra, no céu, foi obra das mãos dele. Não tem um nome, ele não está dizendo do Pai. Até porque a Bíblia vai dizer que quem criou todas as coisas é Jesus.
Desde o princípio ele era Deus e estava com Deus, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nada do que foi feito sem ele. Ou seja, ele está dizendo, Paulo aqui, que tudo que existe foi feito por meio de Jesus. E aí, ele está dizendo assim, nada desses deuses tem negócio, porque ele se revelou a mim. Paulo, no caminho de Damasco, não teve a revelação de Jesus? Ele estava dizendo, esse homem... Aí ele fala assim, Deus... Aí essa cultura dizia assim, Deus não pode ser homem. Deus não pode ser homem. E ele falou, pode sim. E eu vi com meus próprios olhos. E ressuscitado depois de morto. Aí depois ele fala assim, pois a verdade de Deus, no 19, é revelada entre os homens porque Deus a manifestou. Até porque o nome, Deus a manifestou. O nome Jeová, a palavra Jeová significa o Deus que auto se revela. O Deus que se revela. A palavra Jeová diz isso, sabia? Então assim, se nós conhecemos alguma coisa de Deus, é porque Ele primeiro se revelou. Aí ele fala, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, que qualidades invisíveis é esse? O seu caráter, que é santo, que logo no princípio, façamos o homem à minha imagem e semelhança. Que semelhança é essa? O caráter eterno, porque quando você morre sem Deus, você vai para a eternidade no inferno. E se você morre com Jesus, vai para a eternidade. Ou seja, o caráter, a semelhança continua. O caráter de saber o que é bom, o que é ruim. Antigamente, Deus só conhece aquilo que é bom. Ou seja, Ele só vive naquilo que é bondade, naquilo que é justo, aquilo que é verdade. E Ele colocou o Éden para o homem viver. E Ele falou assim, se você comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não se aproxima dele, porque você não precisa conhecer isso. O poder eterno e sua natureza divina são vistas pelos homens claramente. Ou seja, nada que o homem pode dizer, olhar para alguém e falar assim, isso foi criado por um ET, isso foi criado pela natureza, como diz assim, nossa, isso aqui é da mãe natureza. A mãe da natureza tem um criador. A mãe natureza, ou a natureza, tem um criador. Ela é criação e não criadora. Tudo que a natureza cria é mediante uma ordem divina. Dos céus cai a chuva faz brotar o orvalho, foi uma ordem. Não foi a natureza que fala bem assim, caiu a chuva, hoje eu quero brotar. Não existe isso. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas, ou seja, tudo que nós possamos conhecer da parte de Deus foi porque Ele se manifestou, Ele a criou. Por causa disso, isso daqui não pode ser um homem, porque eu não tenho poder para criar, então aquele também não pode. Então deve ser algum Deus. Como é o nome desse Deus? Se manifesta na pessoa de Jesus. Assim eles não terão desculpa humana. Sim, eles bem sabem e sabiam que Deus, mas não admitiram. Vamos continuar esse texto aí, que é onde entra esse texto, esse tópico aqui que eu quero falar. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. Então, em vez de adorarem a Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo na forma simples de aves, animais, serpentes e de homens mortais. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecado sexual para que fizesse tudo de acordo com o desejo pecaminoso dos seus corações, para terem relações vergonhosas uns com os outros, em vez de crerem naquilo que Deus próprio sabiam ser a verdade sobre Deus. Escolheram crer na mentira. E assim adoraram servir as coisas criadas e seres criados, em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. E esta é a razão pela qual Deus entregou as paixões pecaminosas, ao tal ponto que até as suas mulheres se voltaram contra o plano natural de Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais com cada qual com sua mulher, eles andaram em paixões pelos outros homens, praticando coisa vergonhosa com outros homens. Ou seja, se você for olhar o texto, essas coisas só aconteceram por causa que os homens,
em vez de dar a glória a Deus e o reconhecer como Deus, começaram a criar os próprios deuses e a adorar a criatura em vez do Criador. Ou seja, então todo o pecado sexual, ela tem origem na idolatria, que é um desejo ardente e desenfreado. Toda idolatria, ela tem esse fundamento. Por exemplo, quando você vê uma cidade muito pecaminosa, significa que a idolatria nesse lugar é muito forte. Por quê? Ela primeiro começa com a corrupção e uma adoração a alguma coisa que eles dizem que é Deus, mas que não é Deus. E por causa disso, não é que Deus condenou, o próprio Deus os entregou a essas paixões. Ou seja, não tem aquele velho ditado assim, não vá ao lugar onde você não é convidado, correto? Não ande com quem não quer você. É a mesma coisa que Deus. Ele falou assim, bom, se vocês humanos, que foi criado a minha imagem, não querem andar comigo, eu entrego a vocês a quem você gostaria de adorar. E você pode ter certeza, toda vez que você peca no pecado sexual, é porque você está um desejo desenfreado por alguma coisa que não é teu, ou que não pertence a você. Imagine que um homem é casado, um exemplo, um homem casado, aí ele encontra falando sobre pecado sexual, ele vê uma mulher daquele jeito e se sente atraída ou se sente desejoso por aquele lugar, ou homem ou mulher, o que é que vai acontecer? Aquele corpo pertence a ele? Não, porque ele tem um casamento. O corpo pertence àquele lugar. E aí ele começa a desejar incessantemente aquela situação, ao ponto disso virar um desejo desenfreado, uma idolatria. Ou um lugar onde o propósito pela qual ele foi chamado para estar, não está fazendo. Não está cumprindo sua obediência para a qual aliança que ele foi estabelecida. É nítido isso, é claro. Eu, por experiência própria, já passei por essa situação, em que aquilo se tornou um ídolo. E muitas vezes a gente não diz que adora Jesus, mas dentro de nós tem vários ídolos que precisam ser derrubados com a revelação da verdade e com a obediência, correto? Todo mundo aqui, se vocês estão pensando sobre isso aqui nesse momento, assim, nossa, aquilo é verdade. Porque aqui o próprio Deus está dizendo que o pecado sexual e esse tipo de... Ele não dá o nome de homossexualidade aqui. Ele dá de paixões vergonhosas e imoralidade. Quem deu essa palavra de hétero, homo, é justamente a cultura grega, que falava isso é hétero, porque heterogêneo vinha de misturas e vinha da área de química. Isso é homogêneo, isso é heterogêneo. Aí quando se fala sobre sexualidade, fala heterossexualidade e homossexualidade. Hétero, homo, duas coisas iguais, hétero, duas coisas diferentes. Veio a palavra foi extraída dessa linguagem. Mas aqui o que está implícito aqui nesse texto é que onde existe idolatria, existe pecado sexual. Então, onde existe idolatria, onde existe um desejo desenfreado por alguma coisa, sempre vai existir um pecado sexual. Beleza? E onde é que está o antídoto que Jesus determinou para isso? Vamos ler 2 Coríntios 5, 9. Eu vou finalizar, tá, gente? 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 9. Fala assim. Onde é que está o antídoto? O pecado é um veneno que entra na vida do homem. É por isso que faz o pecado, a referência é a serpente. A serpente solta um veneno. O pecado é como se fosse um veneno em forma de pensamento. Quando entra na nossa mente e a gente aceita, erramos. O pecado é como uma serpente. Deixou ela picar, entra no nosso corpo e eu tenho que esperar ela passar. Ou morrer. Por isso que o pecado vem
É tudo muito ligado e muito claro, né? Agora existe, se a serpente pica você e o veneno extrai, qual é o antídoto? É o mesmo veneno que pega, é o mesmo veneno, só que extraído para transformar em antídoto, correto? O soro antiofídico é um tipo de veneno, de soro para combater o veneno, mas é extraído da mesma cobra, correto? É ou não é? Precisa saber que cobra foi picada. Assim como o pecado entrou na vida de um homem, não podia vir um cordeiro de Deus, tinha que vir um homem, para esse homem combater o veneno que entrou na vida daquele homem. Qual é o antídoto? É obediência ao Senhor, ou obediência à palavra. Mas, para poder estabelecer, eu já falei sobre isso na minha célula, sobre a iniquidade, ela habitava no espírito, o pecado habitava na alma, por isso que nossa alma foram perdoada. Perdoada de quê? Dos pecados que cometemos. Mas porque ele habitava no coração. O coração é o espírito, onde habitava a iniquidade de Adão ter pecado e desobedecido. E aí, 1 Coríntios 5, 9 vai dizer... Fala assim... Não é 9, não, é 5, 14, no finalzinho do 14. 2 Coríntios 5, finalzinho do 14, eu vou começar. Vou começar do 14 mesmo, do versículo 14. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo nos governa. Visto que cremos em Cristo, visto que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Isso é a chave. A velha vida, ela nasceu por causa de Adão. Então, quando você não conhecia Jesus, você vivia praticando segundo a velha vida. Quando Jesus ele entra na sua vida, ele fala assim, certo? Devemos crer que também já morremos para a velha vida. Quando o pecado bate na porta, ou quando eu estou sendo hipnotizado pela serpente ou pelo pecado, eu preciso ter consciência de que a minha velha vida já morreu. Então eu não preciso mais obedecê-la. Doenças, maldições, ele morreu pelas nossas maldições, não é isso que está escrito? A velha vida, ou seja, a nossa natureza, ela foi constituída em Adão, que pecou. Então, todas as prostituições, todas as idolatrias, toda desobediência, tudo aquilo que nós tivemos de ruim, veio através da natureza de Adão. Aí agora ele está dizendo assim, ó, você não precisa mais obedecer à velha natureza. Por quê? Porque agora você vai lutar na sua força? Não. Porque uma semente de Deus, a vida eterna, foi implantada no seu coração. Removida a iniquidade e colocada a semente de Deus. Ou seja, agora existe uma nova vida habitando em nós, que é a vida eterna do próprio Deus. Aí ele fala bem assim, qualquer coisa que nós... visto que cremos que Cristo morreu por todos, ou seja, quando o pecado bate, eu preciso saber assim, Cristo já morreu por esse pecado, já pagou, eu não preciso obedecê-lo. E é uma luta, resistindo ao diabo, porque o diabo está falando na sua mente. Quando você tem um pensamento, quem está falando de maneira suave é Satanás, assim como falava para Eva. Não, não é assim que Deus falou. Que se você comer dessa fruta, você morrerá. Na verdade, você vai ficar superior a ele. Vem com uma conversinha. E se a gente for, é verdade, é verdade, não, você tem que lutar com a espada ali. Você precisa ser esse protagonista da sua vida. Às vezes,
os pecados nascem quando a gente está no nosso momento ocioso, deitado na nossa cama, achando que vamos descansar, e aí vem Satanás com sutileza no nosso pensamento. Quando acordamos, aquele peso, aquela luta que nós vivenciamos. Aí, visto que cremos em Cristo, morreu por todos, devemos crer também que já morreu para a velha vida, ou seja, a sua velha vida antes de Cristo, que era a natureza de Adão. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem tenham recebido dele a vida eterna. A vida eterna sobrepõe a morte. E a vida eterna não é essa vida de respirar, você está vivo, não. É uma vida, é um poder de Deus que vem da parte dele para nós. Possam viver não mais para si mesmo, para agradar a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por ele. Portanto, deixe de ficar avaliando os servos de Deus pelo que o mundo pensa a respeito disso. Isso é muito bom. A gente não precisa ficar avaliando a vida de ninguém. De ninguém. A Bíblia está dizendo assim, portanto, deixe de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito dele, ou por aquilo que aparentemente eles sejam externamente. Esse cara está vestido dessa maneira. Eu acho que esse cara não é crente. Eu acho que ele não é. Ou então, errou. Mas errou não é de Deus. Aí, olha o que ele vai dizer. Isso nos faz ter graça e misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos. É ou não é? Faz olhar para a vida dele e crendo que Deus pode fazer alguma coisa. Primeiro, que a misericórdia assiste. Segundo, se ele confessar o pecado, ele recebe perdão. Por que eu virei agora juiz da vida de alguém? Portanto, deixe de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito dele, ou por aquilo que aparentemente seja externamente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova. Ou seja, a igreja está cheia de pessoas totalmente novas, mas não entenderam que são totalmente novas. É ou não é? A igreja está cheia de gente que nasceu de novo, mas não entendeu que é uma nova criatura. Que as coisas velhas da vida de Adão, que era a vida de pecado, a vida da carne, ficou para trás. Para trás aonde? Na cruz. Houve um pagamento e houve uma morte por causa de você e por causa de mim. Se morreu, significa que estamos ressuscitados. Se foi pago, significa que nós não somos condenados. Agora, qual é a minha posição? Eu não sou nada disso. Eu sou um homem que foi perdoado pelo Senhor. Eu sou um homem que o Senhor justificou. Eu sou um homem que o Senhor disse que foi justificado. Que somos a justiça de Deus mediante Cristo Jesus. Somos uns homens que o perdão foi perdoado. Que temos nova vida. Se você aprender a falar isso todos os dias, confessando aquilo que Deus diz a respeito de você, você vai começar a viver uma vida completamente diferente pela qual você vivia. Porque certamente todo homem comerá do fruto dos lábios da sua boca. Provérbio vai dizer isso. E toda vez que você muda, crendo quem você é, você se torna essa pessoa. Então, em vez de confessar que não pode, que está assim, que está assado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sou um homem próspero, cheio de virtude. As bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. A Bíblia fala que somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Eu posso confessar que os céus estão abertos para a minha vida, trazendo provisão, trazendo riqueza material, trazendo riqueza espiritual. Eu posso dizer isso. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando passa por uma luta com uma negócio, aí eu estou passando uma luta. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar por essas coisas porque Ele me faz vencedor. Ele me trará vitória. Ele me encherá de graça. Quando eu estiver errado, o sangue de Jesus vai me perdoar. Porque Ele diz que todo aquele que confessar o pecado. Se você não tiver essa palavra de vida, palavras de vida eterna na sua boca, toda vez que acontecer uma situação, você vai andar em derrota. É ou não é? Oi? Exatamente. Não existe aqui, eu não estou nem derrotado, nem abençoado. Estou aqui de boa.
Deus não te chamou para ser salvo. Deus te chamou para poder habitar na eternidade. É diferente. A eternidade e a salvação você recebe mediante a confissão de que Jesus é o teu Senhor. E é de graça. Faz parte da bondade de Deus e da misericórdia. O reino de Deus é conquistado com violência, com força. E se você não se apoderar dela, você não entra no reino de Deus. Mas o reino de Deus é para viver na terra. Reino do céu vive lá. O reino de Deus é quando o reino do próprio Deus, o comando dele, a autoridade dele, a vida dele sobrepõe essa vida terrena. Quando nós expulsamos demônios, oramos pelas pessoas que são curadas, declaramos a vitória e as coisas acontecem, isso é reino de Deus. A Bíblia fala de que não preciso correr para lugar nenhum, porque o reino de Deus está dentro de... Fala mais alto? De vós. Então o reino de Deus está dentro de você, porque um rei está habitando dentro de você, né? Então, vamos lá para o versículo 17. Quando alguém está em Cristo, que sou eu e você, nos tornamos uma pessoa totalmente nova. Totalidade significa do espírito, alma e do corpo. Só que o corpo só recebe essa parte da redenção na eternidade depois da morte. Ou no arrebatamento. Seremos transfigurados de corpo de mortalidade se transformar em corpo de incorruptibilidade. Já não é mais a mesma pessoa. Ou seja, aquele crente que se converteu e continua fazendo a mesma coisa, ele não entendeu que é uma pessoa nova. É a mesma coisa de eu pegar o filho do João e falar assim: Benício, agora você não é mais da família do João, agora você é filho daquela outra pessoa. Ele vai falar: eu? Não, eu prefiro meu pai. É a mesma coisa, quando alguém me oferece alguma coisa que foge dos padrões de Deus, eu falo assim: eu preciso continuar com minha paternidade em Jesus. Eu preciso continuar com a minha paternidade em Deus, porque Ele nos tornou filho de Deus, correto? Sou filho de Deus, e filho de Deus vive dignamente. Sou filho de Deus. Claro que o fato de você andar em santidade não significa que você vai errar. Não significa isso. Andar em santidade, tem muitas áreas da nossa vida que nós precisamos andar em santidade. Umas já andamos, outras estamos caminhando. Ou seja, é um filho que nasceu de novo, uma criança que para algumas coisas ela já consegue comer, mas ainda não consegue andar. É a mesma coisa de uma pessoa que está engateando, era um bebê que saiu do colo, que agora está engateando, que daqui a pouco começa a andar em pé, que daqui a pouco começa a correr. Ou seja, ele já é filho. Para andar em santidade, para dizer que é filho. E para andar segundo a sua evolução de sair do colo da mãe, para começar a engatear, para depois andar devagarzinho, para depois correr e daqui a pouco para poder assumir seu protagonismo na vida dele. Assim também nós. E para finalizar, no versículo... quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas é essa? Coisas antigas é a natureza de Adão. Coisas antigas é tudo de Adão que você fazia de errado. As coisas antigas passaram. As coisas antigas passou. Teve um início uma nova vida. Teve um início em onde acontece essa nova vida? No Espírito. E agora, todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. O Deus dos céus, e Deus nos céus, e Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Ou seja, e Deus está insistindo com vocês nessa noite, para que você entenda quem é você em Cristo Jesus. E todas as coisas novas vêm de Deus. Ou seja, todas as coisas novas não vêm de Adão. Todas as coisas novas vêm do céu para nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Fecha.